E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E aí, estão animados? Porque eu tô. Eu acho que eu nunca estive aqui desse lado. Eu vou estar chamando agora o pessoal também, para vocês conhecerem um pouquinho, né? E aí eu começo falando para vocês como. Acho que foi para os dois. Aê! Oiê! E aí, boa noite. Cadê a outra, querida? Eita, Natália. Já chamei também, tá aqui. Para ela entrar. Estou super animada, entendeu? Super Ansiosa, né? curiosa para ver essas perguntas de vocês. Animada, né? O Brasil ganhou primeiro jogo. Ah, Já vem a ansiedade ó, boa dali, né? noite. Ah, então, né? Quase morri do coração. Cadê a Natália? Bom, enquanto o pessoal não entra, a internet dela caiu. Já vem a ansiedade dali, né? Então, ó, Isso que não eu caía. vou já me apresentando enquanto o pessoal está entrando. Deixa eu chamar ela de novo. Olha, a gente vê bastante gente aqui, que chique! Gosta assim? Então, ó, para o pessoal que não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou o host do podcast. E hoje é um episódio especial, vai ser o último da temporada. Como vocês podem ver, a gente está num modelo diferente. E é claro que não podia fechar de outra forma, né? Ah lá, eu vim ver vocês. Eu acho bom vocês encaminhar para todos os amigos, entendeu? Porque essa live está sendo bem diferente. Tô passando, olha, Marcião, perrengue. você tinha que Então, estar aqui, cara. ah lá, ó, entendeu? Ele Eu é acho que a equipe o inteira Márcio é devia estar aqui, entendeu? protagonista desse projeto aqui. Ele devia estar participando. É, Só acho, eu né? acho, entendeu? Mas na próxima ele disse que ia estar, então vamos esperar, né? Então, pro pessoal, né, que não me conhece, já me apresentei. Os outros entrevistados, né, que agora vai me entrevistar, né, que mudou o papel, eles vão se apresentar daqui a pouco. Estou esperando a outra participante também. E, gente, para iniciar, assim, bem legal, né? Para quem não sabe o que está acontecendo, está vendo essa live aqui primeira vez, o que é isso? O nosso podcast tem a ideia, começou com a ideia de levar um pouquinho do que a gente sente, do que a gente inspira, do que a gente pode levar para poucas pessoas para o mundo, que é a minha ideia. E através de uma equipe maravilhosa, a gente começou com um projeto que eu achei que não ia dar certo, que eu fiquei com muito medo no início, mas que hoje já está no 30º episódio, a gente já está com a agenda marcada para o ano que vem, e está sendo um sucesso, e eu espero que seja o início de muita coisa. Então, esse podcast tem o intuito de incentivar e levar cada vez mais informações, conteúdo, tudo sobre faculdade, sobre vida, sobre o que vocês imaginarem. Então, a minha ideia está aqui trazendo um pouquinho do que eu sou para vocês, pela primeira vez, morrendo Lembrando de medo. que a gente está aberto à proposta, né? O pessoal que quiser participar, quiser falar um Isso pouco aí. sobre seu trabalho, sobre a faculdade, sobre o que já passou nessa vida louca que a gente vive, né? A gente está sempre aberto. Isso aí. Então, quem tiver interesse de estar participando, Carla, não faço faculdade, faço curso, não faço nenhum curso, sou empreendedor sem rumo, a gente está disposto a ouvir um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vocês têm muito a agregar. Então, vocês podem estar mandando mensagem que a gente também aceita, viu? Então, gente, a outra participante, assim, a gente tem que ir atrás dela, sabe? Porque eu não sei o que está acontecendo.
ainda bem que isso aqui depois é gravado, entendeu? E é passado pela V. Você vai esperar ela? Pode começar se apresentando. Eu sou o Marcos, participante do podcast. Ajudo em algumas perguntas, alguns entrevistados. E a gente está nesse projeto aqui para levar o melhor para vocês, para tirar dúvidas, para tentar sanar um pouco porque é muito difícil para a gente decidir uma carreira, decidir no que seguir, porque é uma coisa que você vai levar para muito tempo, né? Então é algo que tem que ser bem pensado, tem que ser escolhido. E a gente está aqui para tentar ajudar dessa maneira, né? No possível. Agora eu preciso falar um pouquinho, gente. Enquanto a Natália não entra, seguinte. Quem tiver pergunta, hoje eu tô no papel inverso, né? Mas eu vou fazer o início do podcast como sempre. Para quem tiver pergunta, tem aqui, ó, adicione um comentário. Ó, a Netflix vai renovar para mais temporada do podcast, né? Sim, André. Sim. A gente só vai entrar de férias agora em dezembro, mas janeiro a gente já tá de volta. Então, primeira semana de janeiro, se eu não me engano, acho que é dia 5, já tem o primeiro episódio, já temos convidado. E um spoiler, assim, vamos entrar com chave de ouro, tá? E continuando. O André começou a fazer o estágio dele, já tem que marcar para vir aqui falar como que tá sendo, né? Que pelo que eu tô sabendo meio por fora aí, parece que o menino tá encantado. Ah lá, então eu acho que a gente tem que chamar ele de volta, viu? Tem que vir contar a experiência. Eu acho. O pessoal que já se apresentou pode estar vindo de novo, viu? Eu acho chique. Gosto de renovar contrato assim. E, gente, continuando. Quem tiver pergunta, pode estar mandando aqui, ó, no adicione um comentário. Tem aqui embaixo também um pontinho de interrogação. Você manda pergunta que vai chegar para mim, eu vou ler. Mas aí eu respondo para vocês, tá? Tá tudo bem. E outra coisa, encaminha para os amigos aqui, ó, que não tá aqui, que você falou, pô, tem que estar sabendo um pouquinho mais sobre a minha vida, né, no caso. Vai lá, encaminha para os amigos. E depois, outra coisa, esse vídeo, essa live vai estar disponível lá no YouTube. Então, todo mundo aqui vai lá no YouTube, participa. Quem estiver assistindo, né, pelo YouTube já, meu muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos, se inscreve, faz tudo aí e deixa um comentário, tá? E também, pessoal que estiver ouvindo a gente pelo Spotify, muito obrigada. Tava lendo a mensagem, desculpa, deu um delay aqui do meu cérebro. Vocês podem estar entrando pelo Spotify, tá ouvindo a gente, tá compartilhando pelo Instagram, por tudo. Quando vocês estiverem ouvindo, marca meu perfil, marca da equipe toda. E é isso, qualquer coisa a gente vai estar lá respondendo pergunta, tudo. E ó, infelizmente vai ter que ser só 2 participantes, porque a Natália, pelo jeito, não vai conseguir entrar. Ela tá tentando colocar pela internet dela, mas deve ter acontecido alguma coisa. Então, para não prolongar muito, né? E qualquer coisa ela entra durante a live, a gente apresenta ela. Sim. Eu acho que ela deu para trás, eu acho que a mãe dela tá aqui. Eu acho que é bom a tia ir falar com ela, viu? Eu acho bem justo. Tô achando que ela pipocou mesmo. Eu acho que ela pipocou. Ela tinha acabado de falar pra gente que a internet dela não caía, né? Então... Nunca caiu. É isso, tá? Porque a gente faz um teste, viu, gente? Eu acho. É o verdadeiro pipoco, viu? Eu acho. Mas tudo bem, né? Vamos lá? Eu não tô preparada, não. Ah, pera lá que tem outra coisa. Quem viu o que eu recebi da melhor patrocinador? Quem viu lá no meu store? Gente, não podia faltar. Copa, que hoje a gente começou, assim, com o pé direito, maravilhoso. Agora, esse podcast incrível. Para encerrar já, o melhor, né? O melhor delivery. Então, você que é de Três Lagoas e região, já fez seu pedido, tira uma foto, marca a gente, fala que veio, né, pela gente, pô, dá uma moral.
Entendeu? Então, ó, fala que veio pela gente, vai lá, segue eles a pedidos. E melhor delivery, entendeu? Na comodidade da sua casa, uma janta, ouvindo a gente, assistindo a gente. E você que não viu os outros episódios, eu acho bom vocês assistirem, viu? Porque tá incrível. Então, ó, espero vocês lá também, compartilhando com eles sobre a Copa, tá? Quero só ver. Aí, agora, né? Agora volta. Lembrando Pode que tá tendo continuar. o sorteio do bolão também lá, não tá? De acertar o resultado, Eu acho que tá. né? Ah lá. O... Hoje teve um sorteio, fiquei muito triste que eu não ganhei, tá? Uma observação. Uma observação que eu não ganhei, mas tá tudo bem. Parabéns pra ganhadora. E é isso, gente. Eles sempre postam cupom, postam um monte de coisa. Então acho bom vocês lá ver o perfil deles. Bom, Então, vamos né? lá então. Fala aí pro pessoal, se apresenta. Quem que é a Carla Lopes? Essa pergunta aí é minha, tá? Só uma observação. Só. Inversão de papéis, né? É difícil, eu sei. Só uma observação. É minha frase, mas tá, beleza. Quem que é a Carla? Olha, eu acho que eu dividiria essa pergunta em duas partes. Quem é a Carla dentro da faculdade? A Carla, vou colocar, profissional. E a Carla em casa. A Carla profissional, ela conseguiu aprender que nenhum dia vai ser bom, mas nenhum dia vai ser tão ruim. Então, a Carla, ela aprendeu que tem que aprender a lutar todos os dias, mas que tá tudo bem não dar certo um dia. E a Carla em casa é a Carla que chora muito, que pede colo, que sente saudade da mãe, do noivo, que sente saudade de todo mundo, da irmã, da família. E aprendeu que também a gente é rodeado de pessoas que é importante. Então, eu acho que hoje a Carla, ela é... Eu, né, no caso, eu acho que eu aprendi a valorizar mais as pessoas que estão perto. Então, quem me conhece, quem tá comigo, lutando comigo. Eu acho que essa é a Carla. Bacana. E uma coisa que você sempre comenta pra gente é que a escolha da engenharia de produção foi por uma paixão, né? E conta, tipo assim, como que foi, como que você descobriu essa paixão? Teve uma influência de alguém? Você leu alguma coisa que te despertou isso? Como que foi? Nossa. Eu lembro quando... primeiro, sim, é minha paixão. Eu sempre tive certeza, não sei por quê. Não tive livro, não tinha... Não foi uma coisa que também eu falei, nossa, hoje eu quero ser engenheira. Não foi também. Eu vou tentar chamar a Natália rapidinho, e aí eu já continuo respondendo a pergunta. Pera lá. E, pô, ela tinha que estar aqui, entendeu? Ela tinha que estar aqui. Apareceu! Maria Fugenta. Tava normalzinho, bugou assim, no nível que, nossa senhora. Eu acho que foi medo, porque estava aqui agora de pouco e sumiu do nada. Gente, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Tive que reiniciar umas 3 vezes, mas foi. Então vai, bora. Natália, quem não conhece a Natália? Natália, pessoal, todo mundo, Natália. É isso aí. Meu braço direito, a pessoa que tá aí, aqui em Três Lagoas, sendo minha melhor amiga, minha melhor companheira, e que me atura, óbvio. As ideias Fazer doidas. Pois é, a ideia, quem também me apoiou muito nessa ideia foi ela, tá, gente? Então, o podcast sem ela também não existiria. E, continuando, Natália, o Marcos já me fez uma pergunta, agora ele fez outra. Então, você repete, por favor? É a segunda, né? Por que escolher engenharia de produção? Como você sempre comenta, né, que foi uma paixão e tudo mais, a gente quer saber se teve alguma influência por trás, se você viu alguma pessoa e falou, poxa, eu quero ser igual a ela, como ela, assim. Ou foi um livro, alguma coisa assim? Não, então, que nem eu tava falando pro Marcos.
Não teve influência de ninguém, não teve ninguém que eu conheci que fez engenharia de produção. Aliás, eu não conheço ninguém que fez. Porque depois que eu comecei a fazer, que eu conheci pessoas próximas que começaram a fazer também, então não teve influência de pessoas. Até mesmo na minha família, o pessoal não tem, acho que tem 2 pessoas que têm formação na minha família, depois não tem. Minha mãe sempre teve muita influência nessa área de estudo meu, mas nunca... Na verdade, ela queria outra área, né? Observação. Mas tudo bem também. Ela sempre influenciou eu a estudar. Mas quando eu entrei, eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, eu decidi que eu queria cursar a federal, porque eu não tinha dinheiro. Era essa a meta. Eu preciso de federal porque eu não tenho dinheiro, só. Então, eu coloquei essa primeira meta e eu falei, agora eu preciso me encaixar em algum lugar para mim me identificar, porque eu não queria fazer por fazer alguma faculdade. E aí, nesse período do ensino fundamental, eu comecei a fazer um curso técnico de administração e eu conheci vários professores, até um dos meus professores que eu tive na época, na verdade, foi o Marcos Cupaioli, que hoje é professor do Marcos. E teve outros professores também, eu não vou lembrar o nome de todos, mas assim, teve vários professores durante a ETEC mesmo, quando eu fiz, e começaram a falar, Carla, você tem jeito para isso, você tem jeito para aquilo. E eu comecei a observar que realmente eu tinha jeito para muita coisa, só que eu não achava um curso específico que juntava tudo que eu queria. E aí foi quando eu pesquisando sobre áreas de vários cursos, eu lembro que eu queria alguma coisa, eu não vou lembrar o nome do curso certo, lembro que eu fiquei em dúvida entre economia e acho que ciências atuais, ciências atuariais, alguma coisa assim. E eu lembro quando eu fui prestar o primeiro vestibular, né, que era o do Enem, na verdade, e eu me deparei com uma questão que eu falei, cara, eu sou muito boa nisso e eu preciso descobrir um curso que seja muito bom nisso. Que era, no caso, que eu queria linkar a parte de matemática, com, tipo, de engenharia, com pessoas. E aí foi quando eu conheci a engenharia de produção. E eu não conhecia ninguém que fazia essa área. E eu falei, gostei disso, ninguém tem, eu quero. Entendeu? Foi isso. Foi mais... Aí eu lembro quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha já a certeza que eu queria isso, que eu queria esse curso. E aí muitas pessoas falavam assim pra mim, mas você não conhece ninguém que faz isso, você mora em cidade pequena, você vai querer fazer isso por quê? Por que você não faz civil, outras engenharias, né? E aí eu só não liguei mesmo. E continuei fazendo o que eu queria, e seguindo meu coração. E hoje eu estou muito feliz. Que bom que deu tudo certo. A gente passa por perrengue, né? Mas tá aí. É normal. E a gente sabe que antes de você ir aí para Três Lagoas aí para cursar engenharia, você fez o vestibular do Padre Albino, né, para medicina. E até que você passou, né? Você não se sentiu tentada de seguir essa área? Por que você não quis dar andamento nisso? Não, nem um pouco. Por quê? Nem um pouco, nem zero vontade. Por quê? Eu lembro quando eu cursei, eu prestei o vestibular e tal, tudo. Eu prestei por causa da minha mãe, porque ela queria muito que eu fosse para a área da medicina, do direito, que nem eu sempre brinco aqui no podcast que eu falo, que é o triplé, né? Engenharia, medicina e direito. Só que eu não queria direito, ela sabia, que de jeito nenhum eu queria direito, porque eu não gosto de ler essas coisas, muita coisa. Meu Deus. E a medicina, eu fui por causa dela. Aí quando eu lembro quando eu passei, ela ficou muito feliz. Mas eu falei para ela, eu falei, mãe, se eu tiver que seguir uma carreira, né, fazer algum curso, ainda mais um período tipo de 6 anos e tal, eu acho que eu teria que fazer uma coisa que eu gosto. Porque senão eu vou estar realizando o sonho dela e não o meu. E isso não seria justo comigo. Porque eu tava me esforçando para fazer uma coisa que eu queria, sabe? E eu lembro que para ela foi bem decepcionante um pouco, eu acho. Ela tá aqui, ela vai lembrar disso, porque ela ficou um pouco muito brava comigo. Porque o sonho de, acho que
qualquer mãe seria ver, né, a filha, o filho fazendo medicina, ainda mais da forma que foi e tal. Todo engenheiro de produção tem um pé na medicina. Nunca, 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 Não. nunca, nunca. Só se for os corpos, entendeu? Só se for. Entendeu? Ou o estudante de engenharia de produção no fim do semestre. Aí pode comparar assim com os corpos que estudam medicina. Aí pode, aí faz sentido. Sim. Eu acho que isso Entendeu? é Eu uma acho. coisa que muitas pessoas passam, né? Muitos jovens passam de ser influenciados pelos pais e as mães de fazer um certo curso, uma certa faculdade, tipo, e aí o cara tá lá no meio do curso, lá já cursou 2, 3 anos da faculdade, aí vê que não era isso que eu queria, percebe que foi algo influenciado, né? E acaba meio que perdendo um tempo, né? Às vezes até se Sim, forma, né, e esse era meu medo. infeliz, não leva Sim. a profissão que queria, e isso acaba desenvolvendo várias coisas, né? Sim, e isso era, tipo, o meu maior medo, sabe? Eu fazer uma coisa que eu sabia que eu estaria fazendo por outra pessoa, e aí eu iria formar, eu não iria deixar de formar, sabe? Só que eu acho que eu não seria feliz da forma que eu seria hoje. Que eu estou hoje, na verdade. Acho que a realização de fazer algo que a gente gosta é melhor, né? Com certeza. Deixa a gente mais leve, mais tranquilo. A gente, Sim. Eu acho que vocês estão muito tensos, sabe? Eu acho que vocês podiam a gente, dar uma a relaxada. gente não É que é a primeira vez, né, que vocês estão aqui aparecendo, né? então, né? Continue. A gente sabe que vim para uma cidade, né? Eu vim de fora também, como você, só que eu vim de mais perto, né? Não tão longe. E foi bem difícil nos primeiros anos, né? Então, como foi para você passar por essa dificuldade, né? O que motivou você a continuar, mesmo estando bem longe da família e indo só nas férias praticamente? É pesado. Foi difícil. Foi bem difícil. Bem complicado. Bem. Né? Eu lembro que no primeiro ano eu me perdi. Eu falo que eu me perdi de mim mesma. Porque eu não estava sendo a pessoa que eu era e nem quem eu sou hoje. Vou colocar assim. Só que foi uma experiência, digamos que aproveitei a faculdade e o que ela tinha para oferecer, porém não faria de novo. E se eu pudesse, aconselharia não fazer. Essa seria. Por quê? Porque eu acho que porque eu acho que assim, se a gente, eu ainda teve a frase de semana passada que faz muito sentido com o que eu vou responder agora. Quando a gente tem um propósito de falar, pô, eu vim para cá, eu vim para estudar. Então, quando você destoa desse propósito, você perde o foco. Todo objetivo que você faz não faz sentido. Então, foi o que eu vivi naquela época. Eu estava vivendo de uma forma que eu queria, que para mim na época estava sendo boa, porém eu estava sem propósito. Então, eu fazia um dia de cada vez sem propósito nenhum, não tinha objetivo nenhum. Não é à toa que é aquela coisa. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu acredito no fato da colheita. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. O que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo agora na minha graduação. Porque foi um ano que eu não passei de muitas matérias, na verdade, quase nenhuma, 2. E foi um ano que está refletindo agora em mim, porque eu preciso passar delas. Então, assim, foi muita experiência, foi uma coisa que me trouxe muita experiência. E eu acho que esse fato de eu ter vindo para cá sozinha e não ter que passar assim, de sofrer, sabe? De estar tendo que sofrer por conta da distância e tudo mais, me blindar desse fato e não me permitir sofrer pela saudade ou pelo que eu estivesse passando, me fez varzear, vou colocar assim, entendeu? Então, foi um momento assim que eu acho que eu me perdi literalmente do que eu estava vivendo e do que eu queria, sabe? E esse fato de não me permitir sentir foi um que influenciou, sabe? Bastante.
Mas isso acho que é algo que muitas pessoas que vão para fora, assim, acho que é uma grande maioria, a partir do momento que sai, tipo, gera uma certa liberdade, né? Porque você sai da casa dos seus pais, sai do que você está acostumado, e aí o cara fala, poxa, quero dar uma desbravada aqui, ver como que é as coisas fora de casa, né? É, Mas acho que é algo necessário para você poder se tornar, ver que, tipo, não é só aquilo que você precisa, que tem algo a mais que você pode alcançar, né? E, e que é algo que transformou na pessoa que você é hoje, né? Influenciou também. sim, eu só acho que eu poderia ter feito de outra forma, sabe? Mas é aquela coisa também, né? Se a gente não sofre, a gente não aprende. Então, tá tudo bem também. Viu? É isso. E nesses 4 anos de faculdade sua, você está no quarto ano, qual que foi o maior problema que você passou? E outra coisa também para você emendar depois. Qual também foi o melhor momento nesses 4 anos? Por partes. Vamos lá. O pior momento, vou colocar assim. Ai, não sei. Então, tanto. Todos. Mentira, gente. Mentira, mentira. Não são todos, não. São alguns só. Mas vou colocar o mais recente. Não o de hoje, uma observação. Não o de hoje. Vou colocar o mais recente passado, tá? Uma observação. Para quem sabe do que eu estou falando. Um que eu passei, não posso falar o nome dos professores, porque agora, né, temos professores aqui, não é mesmo? Então eu não posso falar o nome dos professores. Só que teve uma matéria que eu fiz semestre passado, e assim, uma observação. Eu não gosto, não é que eu não goste. Eu não gosto de falar muito do que eu, né, do que eu vivo, do que eu passo aqui sozinha, por conta de também não ter que passar para as outras pessoas, né, aqui no ao vivo, né, no caso. Mas semestre passado foi um semestre muito pesado para mim, porque eu estava fazendo várias matérias e matérias que eram carregadas. O dia todo era desenhos e tal. Então, teve matérias que eu quis muito desistir. E teve uma que eu tinha certeza que eu ia passar. Só que, no começo do ano, eu lembro que eu sempre faço uma lista de desejos pro meu ano. E eu lembro que uma das coisas que eu pedi foi que eu queria não me desbravar, mas eu queria me tornar melhor, sabe, na parte da faculdade. Eu queria ter certeza que eu estava no curso certo, realmente não era coisa da minha cabeça. Eu queria ser melhor no que eu estava fazendo. Me tornar uma pessoa, assim, melhor até profissionalmente, né, no caso. E aí, eu lembro que essa matéria eu peguei, uma professora que eu gosto muito, e eu tinha certeza que eu ia passar dessa matéria. Tipo, certeza, certeza, certeza. Literalmente era a certeza que eu tinha na minha vida, porque é um curso que eu amo e era a matéria que eu amo. E eu sei a matéria. Então, eu falei, cara, eu vou tirar de letra essa matéria. Não é à toa que eu peguei essa matéria para ser uma matéria, tipo, mais leve, sabe? Uma dica pro pessoal que está fazendo faculdade na Federal, principalmente, que vocês têm a opção de pegar a matéria que vocês quiserem, é isso. Divida um pouco a sua grade em matérias ruins e em matérias mais leves, para vocês conseguirem até um respirar, sabe? E uma dessas matérias de respirar foi essa, que eu peguei DP, só um spoiler. Para quem não sabe, DP é você ficar de recuperação da matéria. Então é isso. Aí, eu fui fazer P1, tomei um banho de água gelada dela, não fui bem, fui fazer P2, tomei outro banho de água gelada e fui falar com ela. Falei, professor, o que está acontecendo? Ela virou para mim e falou, você pode mais, eu sei disso. Nossa. Então, esse momento foi difícil para mim, porque eu me deparei com uma frase que eu falei no começo do ano, porque eu queria ser outra pessoa e eu queria ser melhor, e eu não estava sendo. Então, foi como se eu estivesse me confrontando, sabe? Tipo, será que você tá dando mesmo o seu melhor? Ou você só tá fazendo pelas coxas? Que era o que tava acontecendo, sabe? Então,
Eu peguei DP da matéria, foi um momento muito triste para mim. Quem estava comigo sabe disso. Porque doeu, assim, na alma o que eu estava vivendo. Só que também passou, tá? Por isso que eu falo, não são todos os momentos que é ruim. E o momento bom, né, que nem vocês perguntaram, deixa eu pensar. Deixa eu pensar bastante. Ai, ai. Deixa eu pensar bastante. Ah, eu já sei o momento bom. Um momento bom para mim foi entrevistar todos os professores aqui que eu queria esse ano, mas em especialmente o João Paulo Bressan, porque para mim ele é um mestre na matemática. Eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente. Você não consegue conversar com ele, tipo, 5 minutos sem falar, meu Deus, como ele é inteligente. Então, isso foi pra mim, assim, quem me conhece sabe, eu falei, zerei a vida ali, começa a partir dali e já era. Acabou de entrar, acabei de falar dele. Não morre mais. Vou até repetir, calma lá, vou repetir o que eu falei. Uma parte boa da minha graduação foi entrevistar o João Paulo Bressan, meu professor de cálculo, de derivadas integrais e tudo mais. Então, sim, foi um momento muito bom, porque eu me deparei com não era mais professor, e sim o João Paulo mesmo. E eu percebi que a gente não pode ter medo do que a gente está fazendo. Então, não é o cálculo que é difícil, é a gente que coloca sabe, uma coisa misteriosa naquele cálculo e fala, isso aqui eu não dou conta. Então, olha, eu chego quase a me emocionar com isso. Porque eu aprendi com ele. Eu aprendi literalmente com ele. A gente não pode ter medo do cálculo, da física, de nada. É. A gente coloca um limite na gente mesmo, aí acaba prejudicando, né? E ele ensina todo dia. Exatamente. E não precisa ter esse limite. Sim, exatamente. Ele fala uma coisa que, assim, isso falou bastante comigo sobre o fato que a gente pensa muito lá na frente. Eu até falei para ele no dia da live, né? E quando ele falou isso, eu falei, cara, eu sou assim, sabe? Eu coloco muita coisa para mim lá na frente. E o que eu tô vivendo agora, sabe? O que eu tô sentindo agora? Que nem eu tô fazendo matéria com ele, e isso que eu tenho com ele, tipo, de amizade hoje, eu sinto, é indiferente do que eu tenho na sala de aula, sabe? E ele tem me mostrado muito isso. De olhar para mim mesmo e falar, tá, eu sei do meu limite, só que eu também posso aprender isso. E eu posso além do meu limite. Então, ele me ensinou isso. E ele e o Carlos, assim, ó. São incríveis, literalmente. Incrível. É isso. Então, já aproveitando assim o gancho e tudo mais, se você pegasse a Carla de 2019 e comparasse com a Carla de 2022, qual que é a maior diferença? A sua maior mudança, assim, que você sentiu? Pode ser na vida pessoal, na vida da faculdade, qualquer âmbito. Quero te dar uma... Amanhã... Meu Deus. Eu acho que eu vou usar uma frase que a professora Karina falou para mim, que é o fato de eu ter me tornado mais responsável. E eu sempre me coloquei como responsável. Aliás, uma história para vocês é que quando eu era criança, minha mãe me fazia fazer caligrafia. Por isso que a minha letra hoje é bonita. E ela mandava eu escrever responsabilidade em um caderno. Responsabilidade, sabe? E ela sempre falou que isso seria o que eu sou hoje. Então, eu sempre me coloquei como muito responsável, sabe? Por conta disso. Só que em 2019 eu não era responsável. Pela minha vida, pelas minhas escolhas, principalmente pelas minhas escolhas. Eu colocava algumas coisas que aconteciam na minha vida em terceiros. E quem deixa isso acontecer tá tirando a responsabilidade de si mesmo. Então, eu não era responsável. Eu não era responsável pela minha família, porque hoje eu sei que eu posso gerar e gerir uma família. Então, isso eu não era responsável. Eu não era responsável com o
que eu sentia, e eu colocava muito a minha felicidade em outras pessoas. Então, eu acho que responsabilidade responde muita coisa. Faz sentido. Por tudo que eu Faz sentido. acompanho de perto, faz sentido. Você lembra, você me conheceu. Aliás, ela, gente, essa queridíssima, é minha veterana direta, tá? Ela. Então, ela mesmo pode dizer. Isso é muita coisa. No primeiro momento, tô lá vendo e tudo mais. Então, No decorrer do podcast, a gente viu que você tem entrevistado muitas pessoas e, tipo assim, eles têm falado que em cada área tem diferentes ramos, né? Um foi o do pessoal da geografia que veio aqui, que a gente se surpreendeu com o que eles falaram, né? Com o que aquela moça falou lá. E conta pro pessoal qual é os ramos da engenharia e qual que você quer seguir. Essa equipe, cara. Oh, eu vou deixar vocês de fora do meu roteiro, tá? a gente te ama. Tá, deixa eu pensar. A engenharia tem muita coisa para vocês fazerem, tá? Primeira coisa, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pensa uma coisa, vocês podem fazer, é isso. Tem um jeito para resolver. Mas o que resume a engenharia de produção? Resolver problema. Para mim, é a melhor definição. É resolver problema, é maximizar a produção, é melhorar a produção, é qualidade, é auditoria, é muita coisa. Então, a área que eu quero, por exemplo, vou falar um pouco mais porque, né, puxar um pouco da sardinha pro meu lado, né, óbvio, é uma área que, assim, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar para mais de uma pessoa, que eu confio, que eu quero muito, muito, muito ser consultora de empresa, então eu quero dar dicas, eu quero ajudar em outras empresas a conhecer o mercado, a saber como é que um cliente funciona. Então, eu quero ser a pessoa que vai te ajudar. Então, eu quero ser consultora de empresas, eu quero levar a minha experiência da faculdade, outros cursos, para dentro de uma empresa, seja na área da qualidade, seja na área da melhoria, principalmente de pessoas. Então, entender que seu funcionário não é só seu funcionário. Se você não tiver, acho que se eu não me engano, a Julie Edry falou isso, que normalmente quem está lá dentro, né, os gerentes e tudo mais, eles não estão na linha de frente. Então, se você não tiver essa comunicação direta com os seus clientes, com os seus fornecedores e tudo mais, você não consegue nada. Então, quero te ensinar isso. Futuramente, é claro, calma, gente, calma. Não é merchan, não saia. É só falando que eu quero fazer, tá? Calma. E em resumo, eu acho que seria assim, bem isso, mas bem resumido. Bem, fique claro. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Nossa, essa aqui eu vou colocar na tela. Pera lá. Essa aqui, olha, André, você foi má, entendeu? Nossa, ó, se você tivesse um encontro com uma criança de 8 anos e essa criança é você, o que diria ela? Essa é boa. Essa aí é de mexer com a cabeça. Pesada, pesada. De 8 anos, tô tentando lembrar da minha época de 8 anos, calma. 8 anos, eu ia falar... 8 anos eu já tinha minha irmã? 8 anos de 2007? Não, ainda não... Eu ia falar que eu ia ter uma irmã pra mim mesmo, porque eu ia ter uma irmã, eu ia ser a irmã mais velha, é muito chique. Eu ia falar pra ela aproveitar mais a avó, porque é minha saudade. Eu ia... Com 8 anos, eu não tinha tanto contato com outros familiares, então eu ia falar para tentar entender melhor a situação. Só que com 8 anos, eu não ia ter a sabedoria que eu tenho hoje. Então, talvez se eu falasse para ela, ela ia virar para mim e falar, não ligou. Ia ser assim, ainda mais para mim, porque eu sei que eu sou cabeça dura. Enquanto eu não vou com a cara na porta, eu não aprendo. Então, talvez eu iria falar só para ela ser muito feliz. Ela ia entender o recado.
eu acho, mudando completamente a minha resposta. Eu só ia falar para ela ser muito feliz, porque me conhecendo, não ia me ouvir. Não ia me ouvir. Ai, ai. Nem pouco. Mas tudo bem, No 8 Próximo. anos só, né? 8 anos tá. 8 anos tá novinha ainda, né? Tem que aproveitar. A gente estava vendo também, você participou da AB Pro Jovem também, né? Uhum. O ano passado. E como é que foi essa experiência? Como que funciona a AB Pro Jovem? O que que é a AB Pro Jovem? E o que que ela agregou em você? Todo esse trabalho que você fez com eles? A BPRO Jovem são jovens engenheiros de produção que quer levar um pouco da engenharia de produção para o mundo todo. Então, são, no caso, vários representantes do estado todo brasileiro. E a gente se reúne uma vez por mês e para falar, levar engenharia, levar curso. E no final do ano, em novembro, sempre rola o ENEGEP, né? Quem é engenheiro de produção aí conhece, é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção. É um dos maiores encontros que tem do mundo todo. E existe muita gente que vem para cá para assistir, para conhecer, para saber. E eu nunca tive esse privilégio. Espero o ano que vem estar com eles. Guardem isso. Guardem isso. Espero estar com eles. Mas o duro é que, assim, o ENEGEP não colabora com a minha ida. Eles estão lá em Fortaleza o ano que vem. Meu Deus do céu, gente. Calma. Entendeu? Faz aqui em Dourados, em Campo Grande. Pertinho, né? Entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. O que eles me agregaram? Eu acho que o principal de tudo foi o network. Se não fosse eles, eu acho que 1/3 dos entrevistados que eu teria aqui não teria. Porque são eles que me trouxeram essas pessoas. Parceria também faz parte do network. Então, em tudo resumisse, seria o network. Porque eles me apresentaram uma Carla que eu não sabia que tinha, que é esse amor pela engenharia, que eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia que era tanto, entendeu? Assim. Então, outra coisa foi o posicionamento, sabe? De você se posicionar como aluna e você não se entregar para um curso que está mais ou menos. Você sempre querer buscar uma melhoria para o seu curso. Essa é uma coisa que também eu aprendi com eles. Falando um pouco assim mais da parte... Leonan, esperando você voltar, tá, amigo? Uma parte que eles me ensinaram assim mais profissional é comunicação, liderança. Eu aprendi muito com o Ibrahim, que também foi entrevistado aqui nosso, que foi a parte de entender os horários. Você tem que ter constância, mas você tem que ter essa coisa de cuidar do seu tempo, sabe? Prestar atenção no que você tem feito. Porque não adianta você ter constância e você não colocar uma agenda. Entende? Ele me ensinou muito sobre isso. O Cauê, liderança, aprendi completamente. O Manuel, que foi o meu presidente da época, foi os dois assim que me ensinaram muito sobre liderança, como ser um gestor, uma gestora melhor, uma pessoa melhor, uma líder melhor. Até assim, eu falo até pra gente mesmo, sabe? Dentro de casa, na faculdade, se posicionar em grupo mesmo. Grupo que a gente faz assim, grupo da faculdade, né, de atividade e tal. Você se posicionar para você não acabar fazendo um trabalho com alguém que não dê certo e tudo mais. Não ficar sempre sendo o escolhido e sempre ser escolhido, sabe? Eu acho que essa mudou muito meu ver, porque agora quem faz o meu grupo sou eu, então você quer vir, você vem. É isso. Quem me conhece hoje sabe. E também um amor, que é o CAEP. Que eles Eu já era apaixonada pelo CAEP, não sei se vocês vão perguntar sobre isso, mas sim, eu já era apaixonada pelo CAEP. Só que com eles... Vocês vão perguntar disso? Então depois eu respondo. Então tá bom, fechou. Tá, é isso.
E eu estava acompanhando o Ibrahim esses dias, né? Depois que vocês entrevistaram, então eu comecei a seguir e acompanhar ele. Cara, ele também é um forte candidato para o ano que vem, porque ele está com uns projetos muito legais. Tá montando a família dele, que é, não sei se é namorado, se a esposa dele está grávida, e vai ser papai. Muito bom isso. Não, mas ele não tá sabendo, mas ele tem muitos projetos comigo. Se eu mandar mensagem pra ele, meu querido, ele vai fechar a agenda dele inteira, só comigo, entendeu? É isso aí. Chegou uma pergunta aqui. Calma lá. Deixa eu ler. Calma lá, senão eu não vou responder, não. Ai, ai. Tá. Vocês vão fazer a pergunta do CAEP agora ou depois? E eu, Natália, eu acho que eu vou ter que fazer a pergunta, porque na verdade é para vocês duas, né? A gente estava também, você e a Natália, vocês estão participando aí da presidência do CAEP aí para o próximo ano, né? Concorrendo. E conta aí pro pessoal como é que aconteceu isso, qual que são as expectativas de vocês pro ano que vem. Ai. Você quer responder, Natália? Já pede os votos, né? Porque a votação é daqui a pouco, né? Não falta muito. Então, posso falar Isso que aí. a Carla me obrigou? Ela só Gente, chegou, me não briguei ninguém. falou assim, você vai ser a vice, tá? A gente vai montar uma chapa, pronto. Beleza, vamos montar. Foi. Muito de boa, né? Só aceita e... Foi, porque assim, eu já falei muito da Natália para quem me conhece, né? Mas assim, a Natália, ela me ensinou uma coisa muito linda, assim, da vida, de tudo. Que sem organização a gente não é nada. A Natália me ensinou isso, literalmente. Ela faz planilha pra vida. Pra vida, entendeu? Pra vida. Ela respirou, ela tem uma planilha. É isso. E então isso me ajudou muito, principalmente no podcast. Só que eu sei que ela pode mais, sabe? E como uma boa líder, eu falei, cara, eu vou investir nessa garota, entendeu? Vai ser isso. Entendeu? Foi isso que eu falei. Eu falei, eu vou colocar, né? Porque eu queria muito presidência do CAEP, isso desde 2019. Eu lembro quando eu conheci a Mayala, desde que ela não tá aqui hoje, eu morei com a Mayala. E quando eu conheci ela, eu conheci sobre o CAEP e eu falei, eu quero isso. Mas na época, eu não sabia que eu queria tanto, entendeu? Mas eu queria ser presidente do CAEP em 2019. Olha isso! E aí, eu achei que, literalmente, eu tinha, tipo, só ignorado, sabe, esse sonho, e ter falado, deixa pra lá. E aí, esse ano, eu lembro quando, o ano passado, né, o Paulo tinha me chamado, o Paulo Scott, tinha me chamado pra ser secretária. E eu falei, cara, vai ser uma parte pra me aprender muito. Um pouco de cada, sabe? E aí, eu tinha certeza que no final do ano eu iria ter uma chapa. Não é à toa que em janeiro eu já tinha essa certeza. Só que eu não sabia quem. E aí, conforme o ano foi passando, eu fui montando, né, observando algumas pessoas e tal. Porque eu lembro que na época, eu sou muito, que nem a Natália brinca, muito política, né? Então eu falo demais e tal. Então eu fui conhecendo várias pessoas, vários bichos meus, queridinhos. E aí foi quando eu decidi com a Natália. Eu falei, Natália, eu queria muito abrir e eu queria pessoas competentes. E eu precisava da opinião dela. E aí foi quando ela me deu alguns nomes e eu falei, vou investigar. Aí a gente investigou. E foi isso. Uns 2 meses e pronto. Montou a chapa. 2 meses? Foi meio semestre. Foi uns 2 meses, cara. Dá uma vergonha nessa cara. Escolher os melhores, né? Porque do que eu escutei falar de cada um, do que cada um vai fazer, são pessoas incríveis, né? Excelentes aí no pessoal. Aquela moça que vai morar com você, que é do marketing lá, das imagens lá. Cara, ela e a outra moça lá arrasaram nas imagens que elas fizeram já de vocês. Para propaganda aí, para divulgação. O meu, assim, eu escolhi, a Natália ficou com medo. Porque foi uma coisa assim que eu falei, Natália,
Confia. Confia. Só isso. E quando elas falaram, elas mandaram arte pra gente, eu fiquei chocada, porque eu não imaginava que ia ser tão bom. Sim. E foi incrível, incrível, incrível. Então, assim, pro pessoal da engenharia... Deixa eu só mandar um abraço pra Carla, porque a Carla entrou, minha professora, a mais top de todas, tá aí. Então, Carla, um abraço. Que puxa-saco, Carla. Carla, muito... A minha xará. Minha xará, entendeu? É muito boa. Minha xará. Tem bagagem. Outra... Tem bagagem. Chegou uma pergunta aqui que é sobre o CAEP. Deixa eu fazer, vou colocar na tela, tá, gente? Pera lá. Eu perdi a pergunta, calma. E chegou mais uma também, tá? Já vai. Pera lá, deixa eu fazer essa primeiro. Meu presida! Peraí, uma coisa. Pro pessoal da Engenharia de Produção, CPTL, prestem atenção. Segunda-feira não. Que dia que foi a eleição? Dia 1º. Dia 1º. Acho que é na quinta. Dia 1º. Quinta-feira que vem. Quero vocês votando na chapa, entendeu? Pocoyo. Não errem, entendeu? Porque não tem outra, só tem a nossa. E é isso. Acabou. É isso o meu recado, entendeu? Obrigada. De nada. Próxima pergunta. Do Paulo, meu presida maravilhoso. O Paulo mandou assim, grande Carla. Grande não, amigo. Pequeniníssima, mas tudo bem. Muito obrigada. O que vê como aprendizado no CAEP? Sua motivação em continuar. E sua motivação para continuar. O CAEP me ensinou que a gente pode melhorar muita coisa dentro do curso. Porém, ele me ensinou também que pessoas são difíceis. Muito. Principalmente quando a gente lida com muita gente diferente. Então, eu falo atualmente, tá, gente? Eu falo o CAEP atualmente. Minha motivação em continuar é... não vou colocar levar, mas é continuar o que vocês vêm fazendo. Entendeu? É o que você, Paulo, me ensinou, o que você, Daniel, me ensinou, que são vice-presidente, o que o Paulo Modanese me ensinou, que é um veterano mais velho, o que a Luana Lima me ensinou, o que a Mayala me ensinou, a Adriene, então, a Nádia, muitos outros veteranos que vêm passando pelo curso me ensinaram que a gente pode deixar um legado diferente dentro do curso. Então, é essa motivação para mim continuar. A minha mãe. Essa eu vou ter que responder agora. Sinto muito. Com a minha mãe, entendeu? Com ela mesma, que fez a pergunta. Onde você aprendeu a ter tanta responsabilidade? Eu esqueço que eu tenho que ler a pergunta, senão as pessoas que vão ver depois não vai conseguir ler. Tudo bem, desculpa. Onde você aprendeu a ter tanta responsabilidade? Com a minha mãe. Literalmente. Tá? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se é que faz agora ou depois. Pode fazer, já. Pera lá. É do André de novo. Ai, Deus. Meu coração para. O André desbravando. Depois de 30 episódios, 30 pessoas diferentes, qual a sua experiência disso? Nossa, André, você tá pegando muito pesado. Faz a próxima pergunta. Eu tô contando tudo que eu faço. Olha, qual a sua experiência disso? Eu aprendi muito sobre vários cursos, principalmente o fato, que nem eu sempre falo, que não é só 3 engenharia, direito e medicina que existe várias oportunidades para todos os cursos, então depende de você, vou colocar assim, porque é uma frase bem clichê, eu acho que todo mundo já ouviu essa, e quem faz o curso é você mesmo. Então, é isso. Então, eu acho que uma das experiências de todos os cursos que eu tirei foi isso. Outra coisa que a Carla acabou de comentar, que eu estou melhor em cada entrevista. Sim, a parte de comunicação, de vergonha, de falar em frente às câmeras, de ser mais espontânea até nas minhas respostas, e eu falo até de comunicação fora daqui, sabe? De ter conseguido me libertar dessa coisa de, nossa, a gente precisa falar certinho e tudo mais. Não, sabe? Aquela coisa robotizada. Não tem que ser assim.
Sabe? Tem pessoas que escolhem ser assim e tem pessoas que escolhem ser assim. Sim. Carisma, né? Ai. Diz a Natália que é política, né? Mas tudo bem, cada um tem um objetivo. Cumprimento umas 50 pessoas por dia. Aí a Natália agora, não sei. Então, Carla, agora que a gente tá falando do podcast, conta pra gente, conta pro pessoal, por que criar o Faculcast? De onde veio essa ideia, assim, mirabolante, de tentar passar conhecimento pro pessoal através de vídeos no Instagram, de tentar ajudar o pessoal que tá no ensino médio, que quer trocar de carreira. Como surgiu? Depende. Eu não vou lembrar o ano agora certo que eu fiz isso, mas eu lembro que um certo ano, antigamente, eu tinha uma página no Facebook que falava sobre emagrecimento. Você se aceitar. Hoje condiz muito com o que eu tô vivendo, né? Quem me conhece sabe, quem vê meus stories sabe que eu não saio da academia. E tipo assim, a minha mãe respondeu também outra coisa que eu ia falar. Mas calma. Então, naquela época que eu tava no Facebook, que era uma página no Facebook, depois eu passei pro Instagram, se eu não me engano. Ou era ao contrário, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tava desbravando esse negócio aqui, entendeu? E eu fazia live também, só que parecia eu e mais uma pessoa. Era isso. E eu fiz durante, acho que 2 meses, e só tinha eu e mais uma pessoa. E aí eu comecei a me sentir muito desmotivada, e por vários motivos da minha vida pessoal, eu acabei deixando isso de lado. Porém, é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu preciso passar o que eu tenho para outras pessoas. Não é o que eu tenho, tipo assim, aqui dentro. É o que eu tenho aqui fora. Então, eu tenho amigo que sabe muito sobre matemática. Eu tenho amigo que sabe muito sobre, sei lá, arquitetura. Eu tenho amigo que sabe de inglês. Eu tenho que passar isso para outras pessoas. Porque seria muito, sabe, de uma pessoa muito medíocre acabar a vida sem passar para outra pessoa que sabe. Entende? Então, tipo, pra mim não faz sentido isso. Eu não consegui passar para outra pessoa o que eu aprendi. Não é o que eu aprendi dentro, que nem eu falei, é o que eu aprendi fora. Porque eu só sou o que eu sou hoje porque com quem eu aprendi fora. Então, eu sou a Carla hoje porque eu tive uma professora no meu, sei lá, acho que 3ª série do ensino fundamental, 4ª série do ensino fundamental, e falou pra mim, Carla, vai pra tal escola que você vai dar conta e você vai ser uma boa profissional. Se aquela professora não tivesse sido uma profissional incrível do jeito que ela é, minha mãe vai lembrar mesmo que é a Vanessa Montenegro, não esqueço o nome dela, porque foi uma professora que marcou muito a minha vida. E ela falou pra mim, eu confio em você e eu sei da sua capacidade. E eu nem tinha idade para entender o que era capacidade. Entende? Então, eu acho que seria muito triste da minha parte se não fizesse isso. E a segunda coisa é que, como minha mãe disse, ela não para. Eu não paro. No ensino médio, eu fazia trabalho voluntário na faculdade. Na escola, era uma escola estadual, não tinha muito recurso. Só que no primeiro ano do ensino médio, acabei de entrar, eu montei um grêmio. Eu nem conhecia as pessoas. Eu montei um grêmio. No segundo ano, eu entrei para presidente. Eu nem sabia o que eu fazia. No terceiro ano, eu fui convidada para ser representante de aluno. E eu não parava. Eu dava aula no cursinho de matemática, de redação, de português. Eu fazia cursinho para mim, passar na federal. Fazia curso técnico. Por isso. Eu senti que a minha vida estava muito tranquila e eu falei, quero. Deixa eu fazer só mais algumas coisinhas aqui, né? 1001 utilidades. Entendeu? É isso. Então, tipo assim, que nem a história mesmo do podcast, pensando agora no podcast, foi uma vez que eu tava assistindo uma live. Na verdade, não foi uma live. O meu queridíssimo saiu da cidade e foi pra Brasília. Era essa, eu lembrei. E eu tava surtando com isso, mas não
não foi só isso, eu assisti, porque eu tinha que assistir. E aí eu tava assistindo, e aí ele começou a falar umas coisas que fez muito sentido pra minha vida. E eu comecei a anotar o que eu tava sentindo. E aí, quando o Marcos, no caso, ele chegou, eu falei pra ele, eu tive uma ideia, eu tive um insight, eu preciso contar. O que você acha? E aí, quando eu contei pra ele, ele falou, o que é que você falou? Pode falar. que custava eu não tentar? O que custava? Não tinha nada a perder. Então, exato. E o dia de quinta-feira é uma coisa muito... Até quando eu falei pra ele, ele quase surtou comigo. Eu falei que eu queria numa quinta-feira porque era o dia que eu tinha aula o dia todo. E eu falei pra ele, eu vou colocar esse dia porque eu vou ter um motivo. eu lembro de você É isso. falando sobre a escolha do dia. No bimestre passado tava bem trash, né? Os compromissos de quinta-feira. Então tava bem corrido, né? A montagem toda do podcast, porque, querendo ou não, tipo, é simples, mas é algo que precisa ser preparado, porque a gente não tá aqui trazendo qualquer coisa pro pessoal, né? A gente cada um tá dando o seu melhor para fazer sua parte, a Natália dela, você a sua, o Márcio incrivelmente fazendo a dele sempre, excepcionalmente. Então é algo que leva um tempo, custa um tempo nosso, né? E hoje em dia o que a gente tem é tempo. E aquela época, hoje ainda está mais tranquilo, né? Porque as aulas de quinta-feira você não tem esse bimestre. Mas o bimestre passado estava pesadíssimo. Ó, meu olho piscando. Tá super de boa, meu olho piscando. Super tranquilo. Super tranquilo. A gente quase não surta. Acha? Que pena. Mas assim, a live de quinta-feira, eu lembro que tinha dia que eu chegava e eu falava, cara, ai, eu não vou fazer. E eu tava já falando nas câmeras já, entendeu? Nossa. É muito então, legal. Assim, foi uma luta. É muito legal Pode falar. a evolução. Porque eu lembro que, tipo, 2, 3, 4 meses atrás, mais ou menos, você ficava super nervosa. Você mandava mensagem pra mim, pro Marcos, surtando, tremendo, falando, eu não vou conseguir, eu vou falhar, eu vou trocar tudo. Aí hoje a gente para e assiste, né, os episódios e tudo mais, parece outra pessoa, tipo, o seu desenvolvimento na frente da câmera é uma coisa impressionante. E considerando que a gente tem 7 meses de podcast, eu acho, né? 5 minutos antes de começar a live em prantos. Aí começava, passava um pano assim, e outra pessoa tava ali fazendo acontecer, né? Sim, e saía super empolgada quando acabava. Totalmente diferente. Todas. A Carla de 5 minutos antes e depois. Todas. É por isso que eu falei, sabe? Tipo assim, seria muito medíocre da minha parte não trazer o que eu tenho, sabe? Porque se eu tenho contato dessa pessoa, eu posso trazê-la aqui. Entende? Então, eu acho que é isso que traz gratidão. Então, se eu puder levar para uma pessoa só, já tá ótimo. E é muito bom, né, nos dias de hoje, a gente trazer isso, porque é uma coisa que tá bem falha. A gente parar uma hora, um tempo e ter tempo para ensinar outra pessoa, para poder agregar em alguma coisa para ela. Porque a gente sempre tá correndo, sempre tá, eu não posso agora, eu não posso depois. Então, você criar uma rotina e falar, agora, toda quinta-feira, 8 horas, 9 horas, eu tenho esse compromisso de ensinar alguém, nem que seja uma pessoa só, que nem você falou, já é uma coisa gratificante, né? A gente já consegue evoluir. E ajudar outra pessoa sem receber literalmente nada, a gente só quer ver o bem dela, ver a evolução dela, é uma coisa que tá fora dos limites, assim, porque a maioria das pessoas não compreende essa parte. Eles fazem sempre pensando em receber alguma coisa, não em ensinar vendo a pessoa evoluir, né? Uma coisa que você falou, Nag, disso, tipo, de estar plantando, desculpa, de cortar. Eu lembro quando eu estava fazendo esses trabalhos no ensino médio, e eu falava pra minha mãe, eu falava assim,
eu quero fazer isso porque eu sei que um dia lá na frente eu vou me lembrar, sabe? E eu não tinha por que fazer, porque só dava eu. Entende? Tipo assim, era tudo as coisas do ensino médio, só tinha eu. E aí eu achava outras pessoas, cara, quem não sabe, né? Eu declamava poema no púlpito do centro da minha cidade. Meu Deus. 7 de setembro, que é a independência, 7 de setembro, eu escrevi um poema e declamei na frente do negócio lá, que tem na praça central da cidade. Entendeu? Tipo assim, só tava eu e minha mãe. Entendeu? Era isso. Só que eu lembro quando duas coisas que me fez enxergar que o que eu fiz eu recebi em troca. Vou colocar assim. Foi uma vez que a Carla, a professora do Marx, ela me chamou para dar uma palestra pro pessoal da administração. Aquilo foi incrível para mim. Porque eu falei, é muito chique, entendeu? Muito chique. Eu achei muito chique na época. Então, assim, foi uma coisa muito bobinha, sabe? Pro que eu tô fazendo hoje. Mas na época foi muito gratificante, porque eu consegui falar da minha pessoa para outras pessoas. Então foi muito, muito incrível. E outra coisa que também tem o papel da Carla foi o fato de quando eu fui arrumar meu primeiro estágio. Ela lembrou da engenheira de produção sofrida e me mandou para onde eu passei, acho que foi 6 meses, se eu não me engano, que foi com o pessoal do Grupo Fornazari. Fiz estágio lá, quem me acompanhou no Instagram antes do podcast vai lembrar disso. Foi por causa de indicação e, tipo assim, dela ter lembrado que eu fiz e tal, ter lembrado da minha pessoa e ter falado, eu sei de alguém que vai te ajudar. Então, foi esses 2 momentos da minha vida que eu falei, eu retribuí para alguém e alguém me deu, sabe? Então, gente, ouvindo? Peraí, Voltou? agora voltou, mas Alguém aí tá vai. aí? Acho que foi. Aí, voltou. Voltou? Voltou. A internet hoje Que tá ódio! na gente. Nossa, que ódio que eu fiquei aqui falando sozinha! Mas calma, tá voltando. Pera. Calma. Olha o comentário da Carla. Acho que tá ok agora. Tá tudo travado pra mim, não tô entendendo. Peraí, gente, um segundo. Ai, que ódio que eu tenho dessa internet. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão rindo, eu tô vendo vocês. Tá Estamos te normal ouvindo, agora pra mim. voltou ao normal aqui. Entendi. Então você pode falar já, tá? Se quiser voltar no que você estava falando, Quer voltar? Quer explicar? Continuar explicando? Ou quer que pula? Ah, eu esqueci o que eu tava falando. Deu um leve surto aqui no meu cérebro, gente. Desculpa. Mas é assim, só planta e depois, independente se você vai colher coisa boa ou coisa ruim, você plantou, entendeu? Agradeça por aquela pessoa, faça seu melhor, seja uma pessoa extraordinária na vida da outra pessoa.
Aí, se travou também, vai ficar assim também. Nossa, tô com Calma, raiva dessa internet, hein, gente? calma. Calma, gente, calma. É ao vivo, é assim mesmo que acontece. Continuem. Agora vocês podem continuar. Viu? Ainda falando sobre o podcast, ainda conta pra gente como é que foi que surgiu o patrocínio da Apetitos. Natália. Natália, de milhões, entendeu? Natália virou pra mim e falou que tinha. E era pra gente ir lá conversar com ele, porque a Natália, primeiro, na verdade, ela conseguiu, né, a nossa entrevista com ele, e foi incrível. Com ele e o Gustavo. E aí, rebobinando. Gustavo, né, quem não sabe quem é o Gustavo Amaral da Pedidos, vai lá assistir. Tá? Aqui tem episódio aqui. Não lembro o número, mas tem aqui, tá? Vai lá assistir. Tem a fotinha lá, linda. Então, o Gustavo Amaral, ele veio, né, convidado e tudo mais. E a gente entrevistou ele. Eu entrevistei ele, né, no caso. E depois da entrevista, eu falei pra Natália, eu falei, nossa, seria muito bom, né? Um patrocínio e tal, né? Mas aí eu já tava, né, mexendo E aí a gente... sozinho antes e tudo. Exato. Aí ele convidou a gente. Aí, como eu tenho a planilha, né, com todos os dados e tudo mais, a gente foi lá, apresentou todos os números, né, porque engenheiro gosta de número. E aí ele aceitou e a gente tá aqui agora, com esse patrocínio maravilhoso. Tendo recebidos e tudo, né? Na porta de casa. Ei, velho. Muito chique. Então, quem duvidou, né? Quem duvidou, né? A favela venceu. Entendeu? É isso, tá? Quem não apoiou, tá aí, tá? Não é venceu, não é vencer, nem tá vencendo. Ano que vem é nós de novo. Exatamente. O que mais? Essa aqui já, né? Então a gente vai para outra já. Não acaba, né, essas perguntas. Já tá indo pro final já. Tranquilo. A gente quer saber a pergunta de milhões agora, hein? De milhões. Por que a frase da arte? E para quem não viu, né? Vai ver a arte bonitinha no Instagram da Carla. A frase é a seguinte: pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Por que essa frase? Essa frase, você pode dividir ela em duas. Tá travando aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo normal? Estamos ouvindo. Ah, tudo bem. Então tá bom. Tá saindo aí, é normal pra vocês, tá ótimo. Eu divido essa frase em duas. Primeira, parte da academia, né, no caso. Então eu vou colocar isso. Uma dica pro pessoal. Vá na academia, faça terapia. Só. Vai resolver metade da sua vida. A outra metade você tem que correr atrás, porque não adianta. Porque você não quer resultado sentado na própria bunda. Entendeu? Sua bunda não vai ficar dura sentada na própria bunda. É isso. Tá? E a outra parte, que é o que eu continuei, é você correr atrás. Então, você quer fazer isso, você tem que lutar, entendeu? Se você não nasceu num berço de ouro, se você não está satisfeito com a sua vida, você não quer aceitar a vida que você tem, você quer mudar o que você tem que correr atrás. E isso vai ser dolorido, não vai ser um caminho fácil. Porque nem tudo são rosas. Literalmente. Metade da vida não vai ser rosa. Só que a outra metade você pode fazer valer a pena. Então, eu acho que tudo que a gente faz, assim, que nem por trás das câmeras, sabe? Tudo que a gente faz por trás, a gente vai colher, só que além disso, ninguém tá vendo o que você faz. Então, antes de você chegar lá na frente, podem falar que foi esforço, que foi sorte, que foi o que eles quiserem. Não importa. Você sabe o que você fez para chegar onde você tá. Então, é que nem eu olho para minha vida hoje e eu vejo. Eu sei aonde eu tô hoje e não foi por causa de ninguém. De ninguém. Literalmente. Porque ninguém... Quando eu tava, que nem falei para vocês,
em 2019, quando eu tava numa vida diferente da que eu tenho hoje, ninguém falou pra mim que aquela vida era diferente. Que eu deveria me melhorar, que eu deveria mudar, que eu deveria ser outra pessoa, que sei lá, qualquer conselho. Ninguém foi e falou pra mim isso. Então eu acho que essa frase diz muito sobre o que eu sou hoje. Ok. Inspirador, né? Demais. Viu? E já caminhando também para o final também, fala pra gente qual que é o legado que você quer deixar como podcast. Com o podcast. E também da sua vida, né? Do que você tem vivido, o que você quer passar. Deixar nas pessoas. Tá. Com o podcast. Eu quero levar conhecimento. Em forma de live, em forma de amor, em forma de carinho, em forma de respeito, em forma de amizade. Vocês estão travados ou vocês estão A ouvindo? gente tá ouvindo. Tô ouvindo. Ah. Então, isso. Forma de amor, forma de carinho, forma de respeito. E a segunda parte, eu quero, para minha vida, eu quero deixar um pouquinho da Carla em cada pessoa. É isso. Então, a Carla que fala demais pelos cotovelos. A Carla que não gosta de ser pontual e precisa ser pontual. É. A Carla que acorda cedo para ir na academia e ninguém acredita que acorda de madrugada para fazer isso e depois tem que fazer todo o resto do dia e tal. Motivar as pessoas a ir na academia. É isso, literalmente, eu quero deixar um pouquinho da Carla em cada pessoa. Então, se eu puder levar um sorriso, uma amizade, um abraço, o que seja, eu já tô feliz. Incrível, né? Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro, tá? Então vamos aqui. Vamos aqui. A gente fez várias entrevistas, né? 30 no total, até agora. 29 se tirar essa com você. Sim. Teve alguma delas que teve algum conselho, alguma visão que te fez falar, poxa, isso aqui eu não tinha pensado nisso e agora eu quero seguir? Toda. Mais uma, em Toda. especial. Você consegue falar pra gente? Eu acredito que eu já tenha falado, né, que é do Bressan, no caso. O Bressan, ele falou várias coisas que mexeu muito comigo no dia que ele falou mesmo. Nossa, é difícil falar de todas e não ser todas, porque é todas, sabe? Teve a Mariana de semana passada, não de semana passada, foi a Juliette, a da outra. Mariana, não vou lembrar o nome dela, mas a Mariana. Ela falou sobre uma área da engenharia civil que eu não conhecia. A Mariana Amaral, ela falou de um lado totalmente, assim, da parte do... Como chama do que ela faz? Exato. Mas é do que ela faz aqui na engenharia... como chama? Quando a gente vai tirar o negócio da engenharia? Do CREA. Isso, obrigada. Ela faz lá, foi um lado também que eu não conhecia, então ela me deu um pontinho de, nossa, quero fazer isso também. Nossa, o professor Ricardo me deu a ideia de ser representante da ABPRO Jovem, foi uma coisa que eu aprendi com ele. A Elisângela eu ainda não consegui trazer, mas ela é por trás também do projeto. A Karina, meu Deus. A Karina, quem me conheceu em 2019, sabe que ela foi meu maior medo. E hoje ela é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, de monte. Entendeu? Então, tipo, tem muita gente, muita gente. O André, ele faz engenharia de produção. Cara, que presente maior que esse?
Ele era da parte de segurança do trabalho, passou para engenharia de produção. Gente, tem muita coisa. Foi muita gente que passou e mexeu muito comigo cada entrevista. Eu lembro que cada pessoa que respondia a frase do legado, do porquê da frase, mexia muito comigo. Me deram muitos conselhos. Então, a meta para o ano que vem é melhorar, trazer um participante aqui que eu quero muito, que também vai ser só lágrimas, se ele vier. Mas, nossa, não tem como escolher um. Mas tudo bem, relembrou um pouquinho de cada um, que era Foi uma era né? o conceito, né? Porque hoje é o último da temporada, então era legal relembrar cada um, né? Então ficou bem legal. Agora, deixa um conselho pro pessoal. Não. Um só? Ah, pode deixar vários. Um só. Quanto você quiser. Um só. Bom, você chegou até aqui assistindo e ouvindo e sei lá, você tem muita paciência. Primeira coisa, continue tendo paciência. A segunda coisa, já baixou o aplicativo da Pedidos? Ok, muito obrigada. A terceira, você já tá seguindo a gente? Entendeu? Você já foi ver o que a gente tá fazendo? Tantos episódios, entendeu? Você já foi ver a arte? Você já foi seguir todo mundo que participou? Já. Tá, beleza. Cara, só queria que todo mundo fizesse, sabe, um pouquinho de cada coisa. Se todo mundo fizesse um pouquinho do que a gente tem feito, o mundo iria melhorar, assim, muito, sabe? Mas se você não pode melhorar o dia de outra pessoa, pelo menos melhore o seu dia. Só. Que aí você não vai tratar mal outra pessoa, você não vai descontar em outra pessoa, você vai ser só você feliz no seu dia. Mas tá tudo bem. Ok. Só. Tá ótimo. Já dei vários conselhos aí, gente. Vamos rebobinar a live aí, que vocês vão ouvir um monte de conselho que eu dei. Então, Então acabou. já tá caminhando para o final. A Natália escolheu uma frase aqui que vai, como você fala, vai casar com você. Olha, pesquisei muito, tá? É uma frase do Steve Jobs, maravilhosa, tá? Assim, eu lembrei de quando você me convidou para participar do podcast, que você tinha um monte de dúvidas, e agora com você explicando como surgiu, como teve a ideia, como foi tudo que você passou, né? Então, assim, foi certinho, amiga. A frase é a seguinte: não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interior. Pesada. Exato. Pesada. Pesada. Muitas vezes a Pesada. gente escuta mais os outros do que a gente mesmo, né? Então fica pela opinião de todo mundo e a gente acaba desistindo de muita coisa por medo, por vergonha ou alguma coisa do tipo e a gente não é feliz, né? Então quando a gente deixa de ouvir esse pessoal e começa a se concentrar, a fazer terapia, gente, o negócio é fazer terapia. Faz terapia, se conhece, sabe respeitar todos os seus limites e entender onde você cabe, onde você não cabe, as coisas vão começar a fluir porque você deixou de ligar para o que os outros falam. Então, é muito importante isso. Incrível. Adorei. Adorei. Pro pessoal aí que não tá acostumado, essa frase que a Nath falou vai estar amanhã no meu perfil. Quero vocês indo lá compartilhar essa frase, tá? Dando a deixa, comenta, compartilha e tudo mais. Você já sabe, né? Então, É isso aí. Acabou as perguntas? eu vou falar por todos nós, né, da equipe, por mim, por você, pelo Marcos, pelo Márcio. Foram 7 meses praticamente incríveis de podcast. A gente só tem a agradecer a cada um que assistiu. São mais de 8.000 visualizações, tá? Então isso só é possível por causa de vocês. Então, muito obrigado, muito obrigada e muito obrigado. Esse foi o último da temporada. A gente espera vocês em janeiro.
de novo, que a gente vai dar uma descansada agora. Em janeiro a gente Isso aí. volta. Entrar de Muitas férias. novidades. Sim, a Carla deu férias pra gente. Entendeu? Na verdade, eu tirei férias e aí eles precisaram tirar. É isso, tá, gente? Porque senão eles não iam tirar férias, tá? Olha só. Então é isso. E só tem a agradecer, né? Eu falo em nome de todo mundo, porque se não fossem vocês, a gente não ia estar aqui concluindo com esse tanto de visualizações, que era algo que a gente não imaginava, né? É isso. E só uma coisa, que eu sempre fecho, né? Então eu vou fechar esse último. Eu, como a Natália falou, agradecer a todo mundo, mas além disso, eu queria agradecer a vocês da equipe, que não são a equipe, que são meus amigos, que são por trás das câmeras, minha amiga, meu noivo, um amigo que tá lá e tá torcendo pela gente. Eu acho que se vocês não tivessem comprado a ideia, não existiria isso. Entende? Então, vocês são importantes para mim, porque vocês me fortalecem atrás das câmeras, tá? Então, além disso, tudo que vocês fazem, vocês fortalecem o que eu tenho. Então, se vocês não tivessem comprado a ideia, não teria. Então, muito obrigada por ter topado, por ter falado para mim não desistir, não surtar. E é isso, gente. Eu acho que vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tá ok. Já encerrei. Então, gente, segunda temporada em janeiro, estamos de volta. Esse vídeo vai estar lá depois no YouTube, em todas as plataformas, em todos os lugares, para vocês acharem a gente, entendeu? Eu espero que vocês estejam gostando, não, né? Já acabou, então chega, entendeu? Férias, ok? Mas acompanhe a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus, tá? Não desista da gente, continua com a gente, vai lá. Quem não assistiu, vai assistir, né? Porque vai dar para assistir nas férias aí, tem 30 episódios, super bacana, um melhor do que o outro. É só ir lá. Exato. Entendeu? Então, assim, esse vídeo vai estar lá depois no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, na nossa guia. Ano que vem a gente tá aí de novo. Para quem achou que ia acabar, não. Renovado para segunda, tá? Renovada para segunda. E quem não tá gostando, bate palma porque ele tá aí de novo depois. Dessa vez vai ser melhor, porque agora a segunda temporada já é com patrocínio, já, tipo assim, já começou sem, agora já tá começando com patrocínio a segunda temporada, então vai estar estouro. Ai, se ele soubesse. Entendeu? Então, como eu disse, já tá confirmado, né? Entendeu? Então, gente, ó. É isso! Entendeu? Quem não gostou, bate palma. Quem gostou, continua assistindo, que a gente vai estar aqui de novo o ano que vem. E é isso. Surtando atrás das câmeras e por dentro aqui, muito feliz por tudo que está acontecendo. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui, todo mundo que assistiu, todo mundo que compartilhou. Eu espero vocês no próximo episódio. E é isso. Boas festas, como fala, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Bom princípio de Ano Novo. Bom princípio de Ano Novo. E, ó, meu aniversário vai ser depois do primeiro episódio. E eu quero presente de todo mundo, tá? É isso. Todo mundo que tá na live vai mandar presente pra mim. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio.